barbeiro, barbeiro. Vou trazer mais pra perto. Hoje vamos fazer a instalação desse motor estacionário que a gente vai usar aqui na aguação deste ano. A gente não está conseguindo trabalhar nas terras, né? Por causa do clima, que está sempre chovendo seguidamente. Então a gente vai adiantando essa parte agora aqui da aguação, que quando chegar a época a correria vai ser menor. Ontem a gente estava aqui esgotando essa parte. Essa aqui é a mesma área que há 2 anos atrás eu fiz um vídeo. Tava colhendo aqui arroz e a máquina se enterrou. Tivemos que colocar 3 tratores para puxar. Assista lá depois. Para conseguir entrar aqui para plantar mais rápido, a gente vai ter que picar de valeta. Ó, como é que ficou essa lavoura aqui. Pura buraco. O problema é que para abrir tem os quantos, né? Para cortar as taipas é bastante, gente. Depois na hora de fechar é o aguador sozinho aí, né? E o preço do arroz cada dia só baixa mais, né? Aqui em do Pedrito tá R$58. Comenta aí quanto tá na sua região o valor do arroz em casca. Um dos motivos que tá cada vez baixando, mas caindo o preço é a alta quantidade de produto no mercado, né? A Índia com super safra, Argentina, Uruguai, a maioria com super safra, e aí a lei da demanda entra em ação, né? Quanto mais produto, menor o preço. E para o produtor tá chegando um estágio que a conta não tá fechando, né? O custo da produção não vai ser nem pago por esse valor aí. Então é melhor, né? Depois gastar o anelzinho. O cara sabe que o torneiro é bom quando ele usa a teoria da relatividade para fazer as contas aqui, ó. Isso aqui é uma turbina, uma bomba. O Vitor tá fazendo um cônico aqui para arrumar ela, que ela tava folgada aqui na parte do rolamento, né? Entre o rolamento e o eixo. E aí tava raspando na carcaça da bomba. E tem umas marcas aqui já, tudo chegou a gastar essa parte aqui. Eu fiz um vídeo desinstalando
essa bomba aqui e coloquei lá para os membros do canal assistir, né? Então, torne-se membro e assista lá, pra vocês verem como foi complicado desinstalar essa bomba. Alexa, tu acha que vai subir o valor do arroz em casca aqui no Rio Grande do Sul? Já respondeu. Agora vamos carregar aqui os canos de sucção e de saída de água lá daquele motor lá, pessoal. Semente de arroz já tá chegando também, ó. Tá faltando só as condições aqui para conseguir plantar, né? Aê. Ele é mucoso. Agora dá uma puxadinha pra baixo. É, tem que afundar mais. Para evitar de afundar demais ali o buraco e depois a válvula ficar soterrada no lodo, começar a desbarrancar, né? A gente vai colocar esse pau aqui por baixo para escorar ali. Levou um pouquinho pra lá, ó. Cravei o pau ali com a lança da escavadeira. A gente vai usar ele para colocar um cabo de aço para travar aqui o motor. Vou levantar a bunda, né?
Ó pessoal, praticamente finalizada aqui a instalação. Tá faltando agora só a capota. Deixamos tudo estaqueado, travado aqui, né? Que evita de que se o motor desliga de uma hora para outra, o golpe d'água pode acabar desemendando os canos, né? Se ele não estiver bem travado aqui. Bora lá buscar a capota. Aí sim, tu tá me filmando, como é? Equipe das bombas. Olha embaixo do meu garpão aqui. Comenta aí pessoal, o que acharam da instalação velha gaúcha. Hoje a gente vai ter que fazer um reparo no encanamento da outra bomba, que ele tá quebrado, mas o detalhe é o seguinte, né? Os canos são enterrados embaixo da terra e vamos ter que cavocar lá agora, achar o defeito e solucionar o problema, gurizada. Mais uma bucha aí. Se liga aí, né? Dia 29 de setembro hoje. E aqui onde eu trabalho não foi plantado nada ainda, né? Nem milho, nem arroz. Vamos ver o que o tempo vai nos preparar para os próximos dias. Sábado agora, foi dia 27, tava pronto para o plantio as terras, né? Tudo seco. E aí veio chuva novamente. Vamos ver então agora se vai colaborar o clima aí para frente. Comenta aí como é que tá também a situação de vocês aí, pessoal. E deixa o joinha. Ei! Dá uma mãozada aqui. Zé, dá uma mãozada aqui, né? Não, isso ali eu vi aquela hora. É, o outro é aí, ó. Achou o buraco? Você enxerga seu buraco? O teu buraco não tá tapado. Não, mais pra frente. Aqui. Por aí que ele estourou. Arracha. Tá estourado, né? Tem. Não tinha pedra aqui nem nada embaixo. Ah, não tinha aquele troço que tu tirou aí, ó. A pedrão tava aqui.
Mas eu dei umas passadas num troço duro aí. Fica atorar aqui assim. Papel higiênico. Ah, já vai começar. Cortemos fora lá a parte trincada. Agora a gente tá desbastando aqui o cano para ele encaixar nessa luva aqui que tá no canto ali, ó. A gente coloca de volta lá 2 luvas agora. Eu mostro pra vocês, ó. Você tem uma alien? Essa tem uma alienígena. Agora falta pouco, né? Só colocar esse último pedaço ali e a última luva. Dá uma forçadinha, acho. Bota na unha. Aí, ó. Não deixe demais. Para finalizar a obra ali agora, vamos botar uma areia. Daí se precisar mexer de novo ali, né, já fica mais fácil. Tá instalado aqui as luvas, né? A gente botou uma pra cá e a outra enfiamos pra lá. Coloquemos esse pedaço aqui no meio, empurremos de volta. Agora o colega foi lá ligar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai vazar alguma coisa ou... Acredito que não, porque as borrachas estavam tudo boas. Ali também estava com a borracha boa. Ficou bem socado por baixo aqui, para não ceder. Eu vou lá filmar na ponta da saída d'água para ver. Olha a veia, coisa mais linda. Da minha altura. Show de bola. Logo aqui já fica a saída d'água. Uns 30 metros.
Os guri aqui estão falando que a causa do rompimento do cano é porque quando a bomba aqui tá puxando, essa ponta aqui fica submersa na água. E aí quando a bomba para, volta uma enorme quantidade de água lá para dentro, né? Ela fica submersa ali. Tem que tentar, acho que, modificar essa parte aqui da saída d'água para ela ficar mais alta. Vazou? Oi? Cruz. Tem barulho d'água. Nem uma gota. É fundamento do serviço. Nós vamos botar perto, tem que estar sozinho. Passemos o dia, mas o serviço é bem feito. Ó, pessoal, vai ter novidade para mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal aqui da KS tá instalando nos pulverizadores aqui Jacto de arrasto essas rodinhas aqui que são um kit de estabilização das barras para a pulverização, né? Ainda não vi funcionar em Type. Vamos ver como é que vai ser o desempenho delas, né? Vamos instalar aqui nesse Jacto aqui, 13.000. Tá aí, pessoal, ó como é que ficou instalado aqui, ó, o equipamento. A função dele diz que mais ele ajuda é evitar aquele famoso chicote, né? Quando as barras dão aquela chicotada no chão ali. Mas nas Type ainda não vi funcionar, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho. Tem mola aqui para desnucar qualquer coisa, se pega um buraco muito fundo, ele desnuca para trás e não quebra. Aqui também tem uma válvula que ela serve para ajudar na estabilização das barras, né? Evita das barras ficar pesadas, elas deixam mais leveninhas aqui as barras. Mas vamos ver depois, trabalhando, como é que vai ser. As obras seguindo aqui a todo vapor. Estamos fazendo aqui o nivelamento do piso. Eu e Sem Pila temos trazendo o rejeito. E aí aquela turma ali encarregada de fazer a nivelação, bem balizando, né? O Pelé tá ali na mini escavadeira, abrindo a valetinha ali para escorrer a água da chuva. A recém deu um pancadão de chuva. Mas a recém terminamos de arrumar, já veio o Tipelé estragando tudo aqui de novo. Aqui vai sair o encanamento, né? O Tipelé tá cavocando aqui. Dá uma olhada na força dessa escavadeira aqui. Tá praticamente na lenta ali, né? Pouco mais de meio acelerado. O motor dela aqui é 25 CV. Esses dias eu fui abastecer ela ali. 30 litros para completar. Para operar ela é exatamente igual qualquer escavadeira dessas grandes aí, né? Aquelas duas palancas ali. Só o que muda é que tem mais uma palanquinha ali para essa lâmina frontal ali, que já serve de apoio também, né? Outra coisa que é legal também, ó. Ela funciona também só o giro do bracinho ali, ó. Sem girar a gabina, né? Pode girar a gabina e a mãozinha separada ali, ó. Fica bom quando tu quer chegar bem pertinho da parede, né? Fica bom se a gente quer chegar bem pertinho da parede, ó. Fica lambendo ali, ó.
Vamos dar uma rolada agora. Aqui liga o vibrador, ó. Já tá bom.